Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aqui esses estudos nossos aqui. Agora a gente está falando de trabalho e energia, mas só que aqui a gente vai fazer uma digressão. O que é uma digressão? Nós vamos fazer uma pausa no que a gente estava vendo nos vídeos anteriores e a gente vai falar de um outro assunto que vai ser correlacionado também. Mas a gente vai fazer uma pausinha no que a gente estava falando. A gente estava falando de quê? A gente começou a falar de cálculo e vetores. Nesses vídeos todos nossos aqui, a gente falou um pouquinho de cálculos e vetores. Um pouquinho de cálculo e um pouquinho de vetores. Eu citei várias vezes sobre decomposição de vetores. Falei sobre tempo, espaço e posição. A gente definiu velocidade como sendo a taxa de variação da posição no tempo. A gente definiu a aceleração como sendo a taxa de variação da velocidade no tempo. A gente falou de movimento com aceleração constante. Eu tenho que tirar esses dois pontos aqui. Perdão, esses dois pontos aqui tá errado. A gente falou de movimento circular uniforme, que não tem aceleração constante, apesar do módulo da aceleração ser constante. A gente falou de movimento relativo. A gente falou da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que vai nos contar ali de sistema de referencial e inercial. A gente falou da segunda lei de Newton, onde a gente tratou, da segunda lei de Newton, fala que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tiver uma força resultante atuando no corpo, isso causa uma aceleração nele. E a gente falou de algumas forças especiais. A gente falou de peso, normal, tração, força centrípeta, atrito, e a gente falou da terceira lei de Newton. Depois disso, a gente começou a falar de energia. A gente falou aí um conto sobre energias, depois a gente definiu energia cinética, que seria uma energia de movimento da partícula. A gente falou também de trabalho. O trabalho acontece quando o quê? Quando a gente tem uma transferência de energia através de força para um objeto, tá certo? Então, aí a gente fez ainda um exemplo do trabalho realizado pela força gravitacional. Beleza. Só que a gente vai acrescentar uma força aqui dessas forças especiais que a gente está tratando aqui. A gente vai falar um pouquinho de força elástica. E o porquê da gente falar de força elástica, nos próximos vídeos isso vai ficar bem mais claro. Mas já vou adiantar um pouquinho, porque a força elástica ela é uma força que a gente diz que ela é conservativa. Mas a força elástica no nível que a gente vai estar tratando, que é de molas ideais e tudo mais. Mas qual que é a ideia? Eu vou deixar essa simulação aqui para vocês na descrição, para vocês brincarem. A ideia é o seguinte, a gente tem aqui uma mola e a gente pode puxar essa mola de alguma... ou a gente pode puxar essa mola, como é que... Aqui, ó. Ou a gente pode puxar essa mola, ou a gente pode empurrar essa mola, tá? Então olha só, eu estou puxando a mola e estou empurrando a mola. E dado que eu estou puxando ou empurrando a mola, eu posso também saber, aqui, ó, a gente pode variar aqui qual que é essa grossura da mola aqui, ó, deixar a mola um pouco mais grossa, um pouco mais fina, isso a gente vai identificar também. A gente pode ver também o seguinte, dado que eu puxei essa mola, da experiência nossa do dia a dia, a gente sabe que se a gente puxa a mola, se a gente pega um elástico e puxa ele, a força que o elástico faz nos nossos dedos é o contrário. Então é o caso dessa simulação aqui, eu puxei a mola, a força elástica, foi o que eu marquei aqui, ela está sendo para o outro lado, para o sentido contrário. E se eu empurrar a mola, a força que a mola faz nesse bracinho aqui mecânico vai ser para o outro lado. Então esse é um tipo de força que a gente vai ter que estudar. E mais do que isso, vocês lembram que a gente só falou de trabalho realizado por força constante. Vocês estão notando que essa força de mola, isso também pode ser da experiência nossa, quanto mais a gente estica a mola, maior vai ser a força que a mola vai estar fazendo quando a gente está puxando ela, no caso aqui nesse bracinho. Se eu empurrar a mola só um pouquinho, se eu comprimir ela só um pouco, a força é uma. Se eu comprimir ela mais, a força aumenta. Então não é uma força constante. E a gente vai ter que aprender a calcular trabalho desse tipo de força também. Mas por que estudar força elástica? Isso aqui é um modelo extremamente simplificado, muito simplificado de um sólido. Sólidos não são isso aqui, não é isso aqui. Existe uma área da física que chama física de estado sólido, que estuda propriedades de materiais, por exemplo, um sólido, por exemplo, sei lá, um grafeno, ou, por exemplo, esse material que é formado, esse chip SD aqui. Existe uma área toda nisso, mas isso aqui é um primeiro modelo para a gente tentar situar o que seria um sólido. A gente pode, porque qual que é a ideia de física? A ideia de física é a gente pegar um fenômeno da natureza e tentar modelar ele matematicamente. Um primeiro modelo para a gente falar de sólido, mas já adianto, sólidos não é isso aqui que eu estou apresentando. Um sólido ele demanda muito mais coisas, porque existem muitos outros fenômenos associados a um estado sólido de vários tipos de materiais. Mas só que um primeiro modelo para um sólido, a gente pode pensar o seguinte, esse sólido é composto de átomos e moléculas, e esses átomos e essas moléculas eles estão ligados por algum tipo de interação. E a gente pode, em primeira situação ou em primeira instância,
a gente pode modelar essa interação entre as moléculas ou os átomos desse sólido, a gente pode modelar por algumas molinhas. Então eu tenho duas partículas que elas estão interagindo com uma mola, com uma pequena mola ali, mas não é uma mola real, é o tipo de interação, não é que existe essa molinha. Isso aqui é só um modelo, tá certo? Então não é que existe. O sólido não é isso, vários pedacinhos ligados por molas, não é isso. Mas só que isso aqui é só um modelo para vocês tentarem enxergar o porquê que é tão importante a gente estudar a força elástica. Então a gente pode modelar um sólido como sendo duas partículas que elas interagem através dessa força, a interação entre essas duas partículas aqui, ela vai ser dada por uma interação tipo força elástica ou uma interação elástica. A gente pode modelar isso para um primeiro modelo, talvez até razoável. Depois a gente tem que ir melhorando isso, dados os resultados experimentais ou até algumas falhas com relação a esse modelo. A ciência funciona assim. Então, um motivo para a gente estudar força elástica seria esse motivo aqui. E aí vocês já podem pensar em várias coisas assim. Depois a gente vai ver, por exemplo, curva de energia potencial. A gente vai ver que para qualquer mínimo de uma curva de energia potencial, próximo desse mínimo aqui, a gente vai poder aproximar por um tipo de potencial elástico. Então isso acaba sendo muito importante, esse tipo de força para estudos em física. Mas então vou repetir aquele experimento que eu fiz aqui na simulação. O experimento era esse aqui, né? Pega um braço, empurra e puxa uma mola. Vou repetir esse tipo de simulação aqui nesse problema aqui. Qual que é a ideia? Eu tenho um bloco aqui, acoplado aqui numa mola, e eu posso tanto puxar esse bloco quanto empurrar esse bloco, tá certo? Então eu posso tanto esticar a mola quanto eu posso comprimir a mola. E para cada pessoinha que eu colocar aqui, eu estou colocando uma força diferente. Então aqui eu estou puxando com uma força e aqui eu estou empurrando com uma força. E aí a gente vai tentar, nesse experimento nosso aqui, a gente vai tentar observar só para onde está apontando a força elástica. A ideia é essa. Então para cada situação aqui, A, B, C e D, a pessoa puxou o bloco e deixou ele parado. Aqui a pessoa empurrou o bloco e deixou ele parado. Aqui a pessoa puxou mais um pouquinho o bloco e deixou ele parado. Seria essa ideia aqui, ó. Eu peguei essa simulação, puxei até aqui e deixei parado e medi a força. Puxei mais um pouquinho e medi a força. Empurrei aqui e medi a força. Vocês já viram o que vai dar? O que vai acontecer? Isso aqui, ó. Esse laranja aqui é sempre a força elástica e esse rosa aqui é a força que a pessoa está aplicando. Então vocês estão vendo que quando a pessoa puxa o bloco para a direita aqui nessa figura, a força que a mola está fazendo no bloco é para a esquerda. E notando que aqui eu coloquei o meu eixo X positivo para a direita. Aqui, quando a pessoa empurra o bloco para a esquerda, a força elástica é para a direita. E aqui, na hora que essas duas pessoas puxam mais aqui o bloco, a força elástica é para a esquerda, só que ela aumenta de tamanho, a seta aqui aumentou de tamanho. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, se não tiver ninguém fazendo força nenhuma na mola, a gente fala que ela está no estado relaxado dela. Então eu tenho aqui uma mola e um bloco, eles estão em estado relaxado, eles estão em equilíbrio, e esses camaradas aqui a gente vai falar que o ΔX, ou seja, o deslocamento da mola, esse ΔX aqui é o deslocamento da mola, esse cara aqui também mostra ó, o deslocamento. Se eu puxar aqui, essa setinha verde é o deslocamento da mola. Quando ele está no zero aqui, ó, ele tem deslocamento nulo, então a força é zero. Beleza? Então a ideia é essa. Então olha só, na hora que ele está no estado relaxado, o deslocamento é nulo e a força que a mola faz é zero. Beleza. Se a pessoa faz uma força para a direita, olha só, o deslocamento é positivo, vocês estão vendo que o deslocamento é aqui, ó, ele é positivo. O ΔX é positivo, a força elástica é negativa. Se a gente faz aqui um deslocamento na mola negativo em relação ao ponto de relaxamento da mola, a força elástica é positiva. E novamente, se eu faço aqui uma deformação positiva na mola em relação ao ponto de equilíbrio dela, ao ponto de relaxamento dela, a força ela é negativa. Então, bacana, tá razoável com essa simulação aqui. Se eu fizer uma força para cá, ó, o deslocamento está para a direita, a força está para a esquerda. Se eu fizer uma força comprimir na mola, o deslocamento está para a esquerda, a força está para a direita. Interessante, né? Então, bacana. Então, vamos tentar resumir isso aqui. Mas antes de resumir, vamos tentar pensar um pouquinho sobre os materiais. Se a gente pega uma gominha e estica ela muito, vamos pegar uma gominha e esticar ela muito, chega uma hora que ela se rompe. E aí os materiais eles têm uma propriedade que eles têm aqui um regime que a gente chama de um regime elástico. Isso aqui, ó, no eixo vertical eu estou falando a força que a mola, que o elástico está fazendo, e na horizontal eu estou falando a deformação que eu faço nesse elástico ou nessa mola. Existe uma região para qualquer elástico, para qualquer mola, que a gente fala que é uma região elástica. Nessa região elástica, quanto mais eu deformo o elástico ou a mola, deformar no sentido de
de puxar aqui, ou de comprimir a mola, ou de esticar a mola. Não é deformar, de arrebentar ela. Essa deformação que eu estou falando aqui. Ó. A deformação seria o ΔX, aquele ΔX da minha figura anterior. Seria esse ΔX aqui. Ó. Então, quando eu deformo a mola, nessa região elástica, à medida que eu deformo a mola, a força que o elástico faz, aqui seria em módulo, né? Na hora que eu deformo a mola, a força vai aumentando também. Só que chega um ponto, então essa região aqui, quando é linear, que a força elástica, ela varia linearmente com a deformação, a gente chama de região elástica. Mas só que existe um momento que a própria estrutura do material, que ele para de responder elasticamente. Tá beleza? É quando a gente puxa a gominha e ela para de voltar ao estado normal dela. E a gente chama isso de região de plasticidade. E aí vocês estão vendo que a força, ela não se compara linearmente com o deslocamento. E chega um ponto até que pode haver ruptura. Certo? Isso é uma propriedade de materiais em geral. Experimentalmente a gente vê esse tipo de comportamento dos materiais. Então esse gráfico aqui está indicando para a gente que a gente pode ter materiais que eles possuem essa região elástica, uma região de plasticidade e uma região de ruptura. Para estes vídeos que a gente está trabalhando, a gente só vai tratar molas ou elásticos em seu regime elástico. A gente só vai tratar molas em seu regime elástico. Então a gente só vai tratar molas nesse regime aqui, ó, onde a força elástica ela é proporcional ao deslocamento, certo? Mas só que, então a gente vai chamar isso aqui, essa força elástica, ela vai ser igual a menos esse kappa, vocês estão vendo que esse K aqui é diferente, para não confundir lá com a energia cinética. Então a força elástica ela vai ser igual a menos kappa ΔX. Por que está entrando esse menos aqui? Esse menos aqui está entrando por causa disso aqui. Ó. Na hora que o ΔX é positivo, a força elástica é negativa. Na hora que o ΔX é negativo, a força elástica é positiva. Então por isso que entra aquele menos lá. Beleza? Então olha só, a força elástica ela vai ser menos kappa vezes ΔX. Onde ΔX vai ser essa diferença da posição para onde você trouxe a mola menos a posição de relaxamento dela. Essa equação aqui é muito conhecida, ela é chamada de lei de Hooke. E se a gente escolhe x0 ou a posição de relaxamento igual a zero, essa força elástica ela fica igual a menos kx. Então nessa disciplina a gente vai trabalhar com esse tipo de força aqui de lei de força para a força elástica, para objetos tipo molas. Nessa disciplina nós vamos tratar dessa forma. E vocês estão vendo o seguinte, a força elástica ela não é constante. Porque se x é zero, quanto que vale a força elástica? Responde agora. Vale zero. Se x é, sei lá, 1, a força elástica vai valer menos kappa na unidade que deve ser, né? Que vai ser Newton. Então a força elástica vai valer menos kappa em Newton, certo? Então se vale 2, ela muda. E se, por exemplo, se o x aqui for menos 1, se eu trouxer do x0, que eu estou chamando de zero, né? Aqui eu estou chamando x0 de zero. Se eu trouxer para menos 1, a força elástica é positiva. Então essa força elástica não é constante. E aí no próximo vídeo a gente vai ver como trabalhar como calcular o trabalho, ou como calcular a energia transferida por um objeto que está ligado a uma mola. Então, qual que é a energia que essa mola transfere a um certo objeto que está ligado a ela? Porque é uma forma de realizar trabalho. Eu posso realizar trabalho, por exemplo, colocando uma mola e essa mola realiza uma força num certo objeto. Ela age com uma força num certo objeto e realiza trabalho sobre ele. Beleza? Então, espero que tenha dado para entender. Nessa disciplina a gente vai trabalhar objetos que vivem nessa região elástica. Nessa região elástica, isso aqui vai valer. A força elástica é proporcional a ΔX, ao deslocamento ou deformação da mola. Esse menos aqui, ele vem por quê? Porque se o deslocamento é positivo, a força elástica é negativa. Se o deslocamento é negativo, a força elástica é positiva. Aqui eu acho que eu troquei meu dedo porque no vídeo inverte, mas vocês entenderam. E é isso aqui ó, que eu estou falando. Se o deslocamento é positivo, a força elástica é negativa. Se o deslocamento é negativo, a força elástica é positiva. E se a gente fizer que o x0 é igual a zero, a força elástica fica dessa forma. E mais do que isso, a força elástica ela é uma força que não é constante. Então a gente não pode aplicar aquela formuleta que o trabalho é FD cosseno de θ diretamente. A gente vai ter que aprender a fazer esse cálculo do trabalho realizado pela força elástica. Tá entendido? Então espero que tenha dado para entender essa digressão. No próximo vídeo a gente volta para falar de trabalho realizado por força elástica. É isso aí, um abraço, falou, tchau!